o senhor deu início à carreira de educador? Eu tenho 36 anos de vida no magistério e eu comecei ainda cursando o segundo ano pedagógico na época e, consequentemente, na escola Dom Clemente. Após um determinado período, concluí o ensino médio, pedagógico, que hoje é o magistério, e fiz o curso de capacitação e fui trabalhar no Instituto Maria de Matias. O Instituto Maria de Matias tinha na época, eram 3 cursos de ensino médio, que era o comércio, administração e contabilidade. Esses cursos posteriormente, como o Maria de Matias não tinha espaço para ocupar, eles foram transferidos para a escola Getúlio Vargas, contabilidade, e o comércio para a escola polivalente. E eu acompanhei, porque eu era professor dessas turmas. O senhor tornou-se professor por opção ou outros motivos levou à realização desse trabalho? Não, eu sempre quis ser professor, até porque na época nós não tínhamos um leque de opções para escolher qual a área a seguir. Mas assim, sempre quis ser professor. E hoje, com 38 anos de magistério, eu me sinto realizado nessa profissão. Quando começou a lecionar no Polivalente? O Polivalente foi exatamente como eu narrei inicialmente. Nós viemos acompanhando os cursos, que ora funcionavam no Instituto Maria de Matias. E a partir de então eu fiquei de 85 até o ano 2003 na Escola Polivalente. Quem era o administrador, no caso, o diretor da escola? Na época, o diretor da escola, como era um anexo do Maria de Matias, da Escola Polivalente, o diretor era a irmã Clemes e a vice-diretora era a professora Marinês. Quando foi regularizado o curso, então passou a funcionar autônomo no Polivalente e quem ficou sendo a diretora foi a professora Marinês. O senhor lembra da proposta pedagógica da escola na época? Então, nós tínhamos na época a proposta pedagógica baseada na Lei de Diretrizes e Bases e era exatamente o período tecnicista. Então, a escola polivalente, quando ela foi construída, ela era para absorver esse curso, essa demanda, dentro da filosofia tecnicista que se pregava naquele momento. Então, era para os cursos técnicos, existiam laboratórios específicos para as disciplinas das determinadas áreas de ensino que a escola ofertava. A escola participava de algum tipo de evento de caráter social e educativo? Sim, bastante, até porque na época nós tínhamos o Projeto Rondon e a implantação recente do 51º Batalhão de Infantaria de Selva, e a gente tinha uma relação muito próxima porque alguns comandantes, alguns tenentes, eles eram professores. Então a gente acampava juntamente com o Projeto Batalhão de Infantaria de Selva, com o Projeto Rondon, e constantemente a gente estava executando ações a nível social. E como eram as feiras de ciências da escola? Olha, sempre foram de chamar atenção, sempre foram de chamar atenção. A Escola Polivalente era uma escola estadual de destaque no município de Altamira. A Escola Polivalente era destaque a nível de estado e a nível nacional. É lamentável hoje a gente vivenciar essa situação que hoje passa a Escola Polivalente. É a escola do meu coração, grande parte da minha vida dediquei a essa escola e hoje a gente vê não só a Escola Polivalente, mas todas as outras de ensino médio entregues totalmente ao descaso. Existiam outras atividades no projeto político-pedagógico da escola aberto à comunidade? Sim, até porque todo aquele complexo que compreende ali hoje o município de Altamira, o centro comunitário, todo ele era da Escola Polivalente e tinha ações voltadas à comunidade circunvizinha e à própria comunidade altamirense. Os pais dos alunos possuíam participação ativa na escola? Sim, inclusive nós tínhamos um dos conselhos escolares mais ativos do estado do Pará, era da Escola Polivalente, onde se discutia, se encaminhava
o aproveitamento dos alunos não deixava a desejar a ninguém. Aluno da escola polivalente não precisava fazer cursinho para passar no vestibular. Eles já concluíam o terceiro ano e prestavam vestibular e eram aprovados. Só você já dá para perceber a qualidade do ensino que era ministrado na escola polivalente. Qual a participação dos professores no GEPS? Olha, era assim um acontecimento único na escola, né? E eram as duas potências de educação no município, o Instituto Maria de Matias e a Escola Polivalente. Então, é uma das escolas mais premiadas, acredito eu, do estado do Pará. Quais os eventos mais importantes que o senhor participou como professor do Polivalente? Olha, os jogos estudantis, as feiras de ciências, os jogos internos, né? Os jogos internos do Polivalente era um espetáculo, né? A gente parava a cidade porque a escola desfilava, apresentava seus atletas, era uma semana somente de festa. E isso não influenciava no rendimento dos alunos, o mais interessante era isso. Um momento inesquecível em sua carreira ocorrida no Polivalente? Sempre nas formaturas, né, de conclusão de curso, né, são momentos assim que marcam bastante. E teve uma destes momentos, a turma de administração, em que foi escolhido o meu nome, né, a turma tinha o meu nome, então isso aí foi uma grande honra, foi um momento inesquecível para mim na escola. O governo estadual ou municipal contribuía efetivamente na manutenção da estrutura física, administrativa e pedagógica da escola? Olha, isso sempre foi um problema que nós tivemos, essa questão da manutenção da escola, né? E veio acarretando, logo após construída, vieram reformas que não responderam à necessidade, aquilo que estava acontecendo, né? E hoje a gente tem uma escola totalmente, né, deteriorada, as colunas, né, quebradas. Então, quer dizer, essa assistência só de maquiagem. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela escola no período que o senhor trabalhou? Eu não sei te dizer assim diretamente essa questão de dificuldades, porque a gente não tinha dificuldades. Apesar da gente não ter a tecnologia que temos hoje, a gente buscava, corria atrás e procurava dar o melhor possível. Por essa razão, reflexo de dizer que a escola sempre foi não só referência municipal nem estadual, mas referência nacional. E quais as dificuldades que o senhor encontrava na realização de suas aulas? A mesma resposta, acho que responde, porque nós sempre buscamos o novo, né? Nós tínhamos, na época, não era a equipe pedagógica, mas era a equipe de supervisores. E uma equipe de supervisores que sempre assim, nos incentivava os professores a inovar. Então, nós inovávamos, até porque bem jovens, recém-formados, né, academicamente, a gente tinha toda uma gama de experiência e a gente colocava em prática. E com isso a gente vencia as dificuldades. Os recursos didáticos oferecidos pelo governo eram suficientes para proporcionar um ensino de qualidade? Não, porque na época a gente só trabalhava com curso PIGIS, né? E se a gente quisesse alguma coisa, né, a gente tinha que inovar, trabalhar com materiais. Já trabalhávamos na época com materiais recicláveis, lembro, né? Principalmente eu da área de Geografia e Sociologia. Nós trabalhávamos com materiais reciclados, não tínhamos data show, a gente trabalhava com slide, a escola tinha esse material, né? Montava os slides com fotografia, depois a gente repassava através do projetor e com isso a gente tinha umas aulas bastante motivadas e interessantes. Atualmente, tem acontecido vários casos de respeito de alunos contra os professores, chegando mesmo a ocorrer agressões físicas. Como era a relação aluno-professor no tempo que o senhor ministrava a aula no Polivalente? Respeitosa, muito respeitosa, uma vez que os valores hoje estão invertidos e anteriormente não. Então, existia o respeito. O professor era a autoridade máxima e não tinha nenhum aluno que chegasse a desafiá-lo. Se a gente tinha alguma divergência, se buscava resolver através do diálogo. E eu lembro que nunca teve situações assim de agressão ou de discussão de aluno-professor, exatamente por causa desse respeito recíproco entre professor, aluno, aluno-professor. E hoje a gente vê que houve uma inversão de valores.
Então, as crianças hoje, eu administro a escola Tassirina, a gente percebe exatamente toda essa questão da violência, né? E isso vem dentro do processo social que está se agravando a cada dia, né? Em virtude da falta de acompanhamento dos responsáveis pelas crianças e jovens. Percebemos por relato de alguns ex-alunos que o Polivalente já foi um colégio conceituado há tempos atrás. Em sua opinião, a que se deve essa boa conceituação? Pelo quadro de funcionários que tínhamos na escola, né? A responsabilidade que cada um assumia, e nós não estávamos preocupados na época em receber bem, mas em dar o melhor de nós para o melhor aproveitamento do aluno. Hoje o Poli encontra-se em uma estrutura precária, sem água, a estrutura decadente, problemas de manutenção. Por que isso ocorre? O que poderia ser feito para solucionar os problemas que a escola tem enfrentado? Então, nós ouvimos todos os dias, se você liga a TV Senado, a TV Câmara, você vai ver os recursos para a educação são infinitos, existem esses recursos, né? Agora os governantes distribuem mal esses recursos e a gente percebe que vai paulatinamente acontecendo e não vai se tomando providência. Então, por exemplo, hoje nós temos representantes do Estado aqui no município em relação à educação, a 10ª unidade regional de ensino. No entanto, ela não tem autonomia de mandar fazer ou de mandar executar qualquer obra e fica dependendo diretamente da SEDUC Central, que por sua vez depende disso e depende daquilo outro. Então é uma burocracia muito grande e o que acontece? Os recursos que são para ser usados na educação muitas vezes não chegam a tempo, a contento de satisfazer necessidades da sociedade ou da comunidade escolar que necessite. Desenvolveu algum tipo de enfermidade devido aos anos de profissão? Sim. Hoje eu tenho a calcinação do meu lado direito do pulmão por causa do pó de giz, tive que fazer um tratamento com fonoaudiólogo porque tinha calos nas cordas vocais, graças a Deus sumiram esse tratamento que eu fiz, e tenho problemas no ombro direito em consequência de escrever na lousa, que é o LER, que chamam, lesão causada por esforço repetitivo. Algum arrependimento? Nenhum. Na minha profissão e como professor da Escola Polivalente, eu me sinto realizado. Só triste e lamentando as situações que hoje encontra uma das maiores escolas da região da Transamazônica, Xingu, e uma escola que já foi referência nacional. Alguma saudade? Muitas, muitas, porque quando a gente está na sala de aula, a gente faz diversas amizades, e assim eu fico muito feliz quando eu encontro advogados, pessoas que assumiram já a prefeitura de Altamira, prefeitos, que foram meus alunos. Qual o conselho que o senhor daria aos professores iniciantes ou ainda na ativa na profissão? É que a gente tem que olhar a educação como exatamente ela é. Nós temos que ser educadores. Antes de mais nada, antes de ser professor, temos que ser educadores. Porque a formação que nós passamos aos nossos alunos, eles vão carregar para o resto da vida. Então, sempre se tem um provérbio que diz, a educação, ela nasce de berço, mas é nós que moldamos ela, que essa educação ela pode ser uma educação boa, pode ser uma educação má. E qual o conselho para os alunos? Os alunos, eles se inseriram no processo social independente das situações que vivenciam. Então, a escola é para formar e informar, e nunca para educar. A gente tem essa visão de pensar que eu vou para a escola para me educar. Não. A educação ela tem que nascer no seio da família. Na escola você vai se informar e vai se formar. Deixa eu perceber que o senhor continua na ativa ainda. Mas quando o senhor se aposentar, o senhor acredita que vai receber o suficiente para viver uma vida tranquila? Olha, eu sempre fiz assim essa avaliação, Ser professor de dom não é imaginar o meu futuro aposentado ganhando,
Bem, mas deveria ser. Mas hoje, por exemplo, com 36 anos, com certeza meu processo está tramitando. Acredito que em 2014 ele já esteja homologado a minha aposentadoria e aproximadamente deva ser, né, suficiente para minha sobrevivência e da minha família. Obrigado por você ter me Por nada, amigo.